Oi, gente, tudo bem? Eu achei melhor fazer a continuação daquele conteúdo da nossa última aula em uma nova aula e juntar a parte de Segunda Guerra Mundial com a parte de Guerra Fria, porque uma coisa é consequência da outra, tá bem? Então hoje a gente vai falar, e eu vou tentar ser até mais rápido do que da última vez. A gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, especialmente as consequências, e vamos falar também bastante sobre a Guerra Fria. Esse é o nosso principal foco da aula de hoje, tá certo? Então deixa eu abrir aqui para vocês a tela de apresentação, ligar o meu cronômetro aqui e dessa vez eu realmente vou tentar ser bem mais rápido, porque eu acho que eu divaguei muito na última aula. Não que eu divaguei, né? Mas se eu quero fazer um conteúdo em 30 minutos, eu tenho que ser mais objetivo. E é o que eu vou tentar ser nessa aula de hoje. Então é o seguinte, a Segunda Guerra Mundial vai se iniciar quando a Alemanha nazista invade a Polônia, tá certo? E basicamente a Alemanha nazista se alia com as potências do eixo, do chamado eixo, que é a Itália fascista e o Japão fascista. Obviamente, os três países estão em busca de expansão imperialista. Então, o objetivo principal da Alemanha é expandir o seu território ao leste europeu. A Itália quer também conquistar territórios na África e também no continente europeu. E o Japão busca territórios no Extremo Oriente. São esses países que formam as potências do eixo. E do outro lado, nós vamos ter as potências aliadas que vão lutar contra Alemanha, Itália e Japão, que são Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. A França, logo no início da Segunda Guerra Mundial, vai ser totalmente conquistada pela Alemanha nazista. Então Hitler conquista toda a França, se instala em Paris. A França vai ser fortemente derrotada pelos nazistas. O Reino Unido ainda consegue sobreviver a muito custo. E os Estados Unidos só vão entrar um bom tempo depois no conflito. A União Soviética é onde se encontra o outro fronte de batalha na Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto a Alemanha nazista ocupava toda a Europa Ocidental, eles também buscavam principalmente ocupar a Europa Oriental, que é onde estavam ali as terras mais férteis e tudo mais, onde eles queriam, além de ter acesso a essas terras, eles queriam ter acesso a essa mão de obra escrava dos eslavos e queriam também ter acesso ao combustível do Oriente Médio e da região do Cáucaso. A União Soviética era um país bastante rico em recursos naturais e esse era um dos principais objetivos dos nazistas na sua empreitada, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, Estados Unidos só vão entrar no conflito um bom tempo depois dele se iniciar, após a coisa já está toda se desenrolando. Eles não queriam se envolver antes na Segunda Guerra Mundial, mas quando o Japão ataca a base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, basicamente não existe mais alternativa a não ser entrar no conflito ao lado das potências aliadas. O papel estadunidense nesse conflito vai ser bastante relevante por conta da indústria bélica norte-americana, que já era muito forte na época, e do financiamento da injeção de capital mesmo nos exércitos aliados. Todos os exércitos, tanto da União Soviética quanto do Reino Unido, receberam capitais estadunidenses, muito dinheiro, muito financiamento estadunidense, muito material bélico também, o que contribuiu bastante para a vitória sobre as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália vai se render no ano de 1943, quando Mussolini começa a perder cada vez mais a sua força militar, especialmente no norte da África. Passa a ser uma campanha muito desgastante para os italianos. Mussolini, que acho que todos já sabem, foi caçado pela própria população italiana durante o final do conflito. Foi massacrado em praça pública, espancado, colocado de ponta cabeça.
Essas fotos são muito famosas até hoje em dia porque mostrou o poder da revolta popular com um líder que enfiou a população numa guerra absolutamente sem sentido nenhum, em busca de mais territórios para a Itália fascista. A Alemanha, ela vai chegar um momento que vai se ver sozinha no conflito, mas não que a Itália também fizesse muita diferença ao lado dos alemães. A máquina de guerra alemã era muito superior a quaisquer outras no início do conflito. A Alemanha tinha uma máquina muito superior à própria Inglaterra, à União Soviética e muito comparável à máquina de guerra estadunidense, para vocês terem uma noção. A força aérea alemã era muito forte, muito temida naquela época. Mas a situação começa a ficar ruim para a Alemanha nazista quando, após a Alemanha nazista invadir a União Soviética e avançar cada vez mais em direção ao leste, quando as tropas chegam em Stalingrado, que é uma cidade que recebe o nome do líder soviético da época, Joseph Stalin, e que dava acesso ao petróleo do Cáucaso. Então, Stalingrado basicamente era a última fronteira entre os nazistas e o acesso a esse recurso tão valioso na época. Caso os nazistas tivessem vencido a Batalha de Stalingrado, para vocês terem uma noção, seria muito difícil para qualquer outro país no mundo bater de frente com a máquina de guerra nazista. Alguns pesquisadores arriscam dizer que se os nazistas chegassem ao petróleo do Cáucaso, não haveria chance nem de os americanos vencerem a Alemanha nazista naquele momento, porque a derrota dos alemães em Stalingrado impediu que eles tivessem acesso a essa fonte tão valiosa de combustível. E eles começaram a ter falta desse combustível no seu exército. E basicamente tudo é utilizado, vai petróleo e tudo mais. Eles não tinham mais acesso ao petróleo do Oriente Médio após a saída da Itália, e eles não tinham como garantir o fornecimento de combustível através do leste europeu também por conta da União Soviética. A Batalha de Stalingrado, em 1943, é a mais sangrenta e violenta da história da humanidade. É a batalha onde mais houve assassinatos. Foi uma batalha assim em que a população soviética deu a vida para lutar contra a ocupação nazista no seu país. E esse foi o ponto de virada fundamental na Segunda Guerra Mundial. Eu sei que existe muita piada sobre os caras não aguentaram o inverno russo e tudo mais, fizeram a mesma coisa que Napoleão, sentiram muito frio. Só que, gente, é o seguinte, eu vejo isso muito mais como uma piada, e pessoas que estudam isso também veem esse fato como uma piada. Porque a campanha nazista na União Soviética não durou só um ano, tá certo? E ela não durou só uma estação. Ela durou mais de um ano. Ela foi uma campanha constante que passou por diversas estações: verão, primavera, outono, inverno. E a gente esquece de uma coisa muito básica. A gente se esquece que a Alemanha não é um país tropical, tá? A Alemanha é um país que tem baixíssimas temperaturas também. E é um pouco de ignorância achar que as tropas nazistas seriam tão estúpidas a ponto de não estarem preparadas para condições climáticas. A gente está falando da maior máquina de guerra naquela época, tá certo? E muitas vezes eu vejo isso sendo usado como algo muito mais para diminuir o papel soviético na Segunda Guerra Mundial, que eu não canso de falar, foi o principal fator para a derrota da Alemanha nazista naquele momento. É algo que precisa ser lembrado, que precisa ser valorizado também, porque os russos e toda a população soviética, que não é formada só por russos, diga-se de passagem, naquela época a população soviética era formada por dezenas de etnias diferentes, e todas essas etnias eram vistas como inferiores, como sub-raças pelos nazistas, incluindo os russos aí. Então, essa foi uma batalha não só entre a União Soviética e a Alemanha nazista, essa foi uma luta também entre
um modelo de sociedade multiétnico, inclusivo, contra o modelo racista, supremacista branco da Alemanha nazista. Isso não é pouca coisa, sabe? Isso é uma vitória da luta antirracista que a gente tem que resgatar a todo momento. Inclusive, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, toda a mobilização antirracista. Geralmente, quando nós falamos de antirracismo, a gente tem muito mais em mente o preconceito de pessoas brancas em relação a pessoas negras. Mas o que a gente tem que entender também é que na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães e toda a supremacia branca mundial não enxergava judeus como pessoas brancas, certo? Apesar de, se você, por exemplo, ver uma foto da Anne Frank, você vai ver que ela é uma garota branca judia. Mas ela não era entendida e lida como branca pelos nazistas. Os russos, e se você pegar uma foto de Stalin, ele era russo, e um homem branco, ele também não era lido como um branco, ele era lido como uma sub-raça pelos nazistas. E isso vale também para os mongóis, isso vale para todos os povos da região da União Soviética. Então isso é muito importante de ser resgatado também, porque foi uma importante vitória na luta contra o nazifascismo e contra o racismo. Bom, a Alemanha sai derrotada e a União Soviética começa a empurrar as tropas alemãs de volta em direção a Berlim, até que as tropas soviéticas tomam a cidade de Berlim e boa parte da Alemanha. As tropas ocidentais lideradas pelos americanos vão também caminhar em direção a Berlim, retomando os territórios da França e de outros países que haviam sido tomados pelos nazistas. E vai haver ali uma chegada meio que simultânea, tanto dos soviéticos quanto das tropas do Ocidente em Berlim. Nessa chegada, ao se aproximar, na verdade, os soviéticos de Berlim, Hitler se suicida, leva toda a sua família também, só ficam alguns altos escalão ali do regime nazista. E basicamente a guerra ela vai se encerrar nesse momento, mas ela ainda vai prosseguir por algum tempo. E isso porque o Japão não vai se render de imediato. O Japão vai permanecer mesmo após a derrota alemã, mesmo após a saída da Itália do confronto em 1943. O Japão decide permanecer no conflito, mesmo apanhando bastante nas batalhas do Pacífico contra os americanos, até que, tentando buscar alguma coisa a mais numa óbvia derrota, o Japão passa a prolongar e tudo mais o conflito, quando os americanos, numa tentativa ali de demonstração de poder clara, já antevendo o que viria por aí nos períodos da Guerra Fria, lança 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas, sem qualquer instalação militar, mas sim regiões com milhares de civis. E essas 2 cidades são devastadas pelas bombas atômicas estadunidenses. E essa era uma tecnologia que havia acabado de surgir naquele momento. Não era algo que as outras nações já haviam presenciado. Então existe ali uma demonstração de poder e algo que nós poderíamos dizer que sim pode ser entendido como um crime de guerra. Tá? Eu não estou falando isso porque são os americanos e porque eu não gosto deles. Não é esse o ponto aqui. Mas existem algumas regras quando se faz guerra e algumas regras que não podem ser transpostas, que devem ser seguidas por todos os países que participam de um conflito armado. E uma delas é que a população civil não deve pagar pelo confronto. A população civil não deve ser vista da mesma forma que a população militar. E um país que ataca 2 cidades civis de outra nação com a qual está em guerra, esse país está sim, de fato, cometendo um crime de guerra que obviamente nunca foi julgado e não vai ser julgado por conta da posição de poder estadunidense. Tá certo? Mas aquela história de que as bombas atômicas foram inevitáveis para que se vencesse a guerra, isso é mentira, tá?
E isso é ensinado como se fosse verdade nas escolas públicas estadunidenses. Mas em todo o resto do mundo é um consenso de que não havia necessidade de se encerrar a guerra com 2 bombas atômicas. O Japão já estava em vias de se render, mas estava prolongando esse conflito, buscando ali uma condição melhor de rendição. E de forma alguma eu estou justificando a posição do Japão nesse momento. Mas as bombas atômicas não podem ser vistas como um mal necessário para se encerrar a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma visão deturpada, distorcida, que os americanos tentam impor a todo mundo desde o final do conflito, para não ter que lidar com um dos seus principais crimes de guerra, porque existem outros aí ao longo do século, por exemplo, no Vietnã, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui, como saldo final desse conflito da Segunda Guerra Mundial, o surgimento de 2 grandes potências hegemônicas globais. De um lado, Estados Unidos, representando o capitalismo global, certo? Representando as nações do Ocidente, os valores liberais ocidentais, sendo apoiado por Inglaterra, França, em certa medida o Brasil também, Canadá. E do outro lado, surge como outra potência hegemônica a União Soviética, que havia demonstrado para o mundo que a sua força militar e a sua capacidade industrial eram avassaladoras. Porque sem muitas condições materiais, mas obviamente com muito planejamento central, que é algo típico dos regimes socialistas, a União Soviética conseguiu bater de frente com a máquina de guerra de Hitler e conseguiu vencer essa máquina de guerra nazista. E isso não é pouca coisa. Naquele momento, o mundo todo olhava para a União Soviética como um exemplo a ser seguido. E especialmente nessa época do pós-Segunda Guerra Mundial, os partidos comunistas ao redor do mundo se inspiravam na União Soviética, e foi o momento em que os partidos comunistas mais cresceram em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, por conta da influência soviética nessa luta contra o nazifascismo. Então, você tem 2 ideologias distintas, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, que não vão se enfrentar diretamente na Guerra Fria durante esse período, mas que vão fazer as chamadas guerras por procuração. Esse é um termo que pode aparecer para vocês aí em provas, que são aquelas guerras em que as potências estão por trás agindo, certo? Financiando grupos armados, oferecendo armas, dinheiro e tudo mais, mas que nunca dão a cara a bater ali de fato. Pelo menos não uma em relação à outra, porque sabem sobre os perigos que um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos existe ali, né? Então agora que a gente viu essa parte sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu tentei ser muito rápido em relação a isso, vamos para outra apresentação aqui sobre Guerra Fria, tá? E, como eu já disse para vocês, a Guerra Fria vai ser um grande momento de reordenamento geopolítico global, tá certo? Então, antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, os líderes das potências aliadas se reuniram na chamada Conferência de Alta, mas houve outras reuniões, outros encontros entre essas lideranças. Aqui a gente vê o presidente americano, o líder soviético e o primeiro-ministro britânico conversando sobre os rumos geopolíticos no mundo após a Segunda Guerra Mundial. E eles se reuniam para definir o que iria acontecer a partir desse momento, o que iriam fazer com a Alemanha, porque, poxa, beleza, derrotamos a Alemanha, mas a gente não pode fazer com que a ideologia nazi fascista retorne com força naquele lugar, para que a gente não tenha mais outra guerra, porque o objetivo de qualquer ideologia fascista é o conflito armado, é a guerra de fato. Então, esses líderes começam a reordenar o espaço mundial,
certo? E quem definiu as regras nesse momento foram especialmente União Soviética e Estados Unidos. É a partir desse momento que a Inglaterra vai se tornando cada vez mais coadjuvante, tá certo? Porque quem sai com muita força mesmo desse conflito vai ser a União Soviética e Estados Unidos. Algo que vai ser importante nesse momento, ainda que a Inglaterra passe a ser coadjuvante, vai ser a formação do conceito de cortina de ferro no continente europeu, tá certo? O Churchill, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele vai cunhar o termo cortina de ferro para se referir a essa região formada pela União Soviética e pelos países do leste europeu que haviam passado ali por uma transformação em regimes socialistas. Então toda essa região em laranja aqui no mapa ou são territórios que foram anexados pela União Soviética, então parte da Polônia, a Lituânia, Letônia, Estônia, a Moldávia também, e aqui são territórios que são formados por países socialistas, influenciados, de certa maneira, pela União Soviética. Tudo bem? Então, Winston Churchill, para se referir a essa região do continente europeu, falava que isso aí era uma cortina de ferro e que aqui desse outro lado era onde estava o chamado mundo liberal democrático do Ocidente europeu. Tá certo? Essa foi a contribuição de Winston Churchill, que foi um líder político bastante anticomunista, que inclusive chegou a flertar aí com o nazismo nos anos 20, quando ele, de certa forma, admirava Benito Mussolini na Itália. Bom, uma consequência geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial vai ser a divisão da Alemanha. Então nós vamos ter a formação da República Federal da Alemanha no lado ocidental, certo? Conhecido também como RFA, que vai ser dividida entre Reino Unido, França e Estados Unidos, em regiões de influência e inicialmente de ocupação. E do outro lado, do lado oriental, a gente vai ter a formação da República Democrática da Alemanha, que é a chamada RDA, que é o lado socialista da Alemanha. Dentro da RDA, a gente vai ter também a divisão da capital da Alemanha. Aqui a gente vai ter Berlim. E Berlim, por ser justamente a capital do país, também não vai poder ser completamente ali absorvida pela Alemanha socialista. A gente também vai ter uma divisão de uma Berlim Oriental que vai ser posse da União Soviética, vai ser uma zona de influência soviética. E do lado ocidental a gente vai ter a divisão entre França, Reino Unido e Estados Unidos de outras partes da capital alemã. Tudo bem? Nos anos 50, no final dos anos 50 e início dos anos 60, começa a se consolidar cada vez mais a divisão entre essas regiões, entre a parte oriental e a parte ocidental, que vai ser também reproduzida dentro da capital Berlim. Então, nos anos 60, a gente vai ter a construção do Muro de Berlim, porque havia nesse momento uma grande fuga de cérebros de engenheiros, cientistas, intelectuais da Berlim Oriental em direção à Berlim Ocidental, que oferecia muito mais capital, que oferecia muito mais possibilidades de enriquecimento, e isso obviamente saltava os olhos das pessoas que viviam na chamada Berlim Oriental, que era menos rica que a outra parte ocidental, tá certo? Bom, deixa eu tentar adiantar um pouquinho aqui. É também no período da Guerra Fria que a gente vai ter a chamada doutrina Truman, que surge nos Estados Unidos, que vai ser uma política externa estadunidense também nesse momento. É uma política externa anticomunista que trazia a ideia de que o comunismo era algo a ser combatido em todo o território norte-americano e não só internamente, mas também em outras partes do mundo, tá certo? Esse desenho que eu trouxe aqui no fundo para vocês é um exemplo de uma propaganda anticomunista da época que mostrava o que ia acontecer com os Estados Unidos se o país se tornasse comunista. Isso aqui é America Under Communism, é a América sob o comunismo.
o pessoal morrendo, pegando fogo, branco brigando com negro, gente se estrangulando e tudo mais. Vale a pena dizer que a doutrina Truman, ela, ela também vai se aliar ao macartismo, o movimento de perseguição de socialistas e comunistas no território estadunidense. Muitos artistas famosos da época vão ser perseguidos por conta disso. Charlie Chaplin é um grande exemplo, porque era alguém que se como que eu posso dizer, que tinha ideais socialistas muito claros e isso chamava a atenção das autoridades da época. Mas para vocês verem o nível de paranoia, todo mundo que pensasse um pouco mais na questão social era visto como comunista. Tanto que a política de anticomunismo ela era incentivada entre os cidadãos estadunidenses. E se você visse o seu vizinho tendo alguma atitude suspeita, falando em igualdade, falando sobre diversidade, sobre inclusão, sobre combate ao racismo, essas coisas seriam entendidas como comunismo. Existe uma imagem bastante famosa da época porque eu não sei se todos sabem disso, mas até os anos 60, os Estados Unidos eram um país com o apartheid legalizado entre pessoas brancas e pessoas negras. E os comunistas no país tiveram um histórico bastante proeminente de combate ao apartheid dentro do país. Porque em vários estados norte-americanos, até os anos 60, as escolas eram separadas. Existiam escolas para brancos e escolas para negros. Existiam lugares dentro do ônibus para brancos e lugares para negros também. E basicamente o que a direita estadunidense dizia na época é que os comunistas queriam que as raças, entre aspas, se misturassem. Então é muito comum você achar cartaz da época falando que mistura racial ou miscigenação, como é muito mais correto, miscigenação é comunismo, lute contra isso, sabe? Então, assim, o anticomunismo era tão forte que vários líderes negros da época eram vigiados de perto pelo FBI, pela CIA, porque eram vistos também como comunistas ali atuando internamente. Tudo bem? Bom, agora saindo um pouco dessa parte ideológica, indo mais para uma parte sobre financiamento, após o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter os americanos criando o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall vai ser um plano de resgate financeiro do continente europeu que havia sido destruído pela Segunda Guerra Mundial, certo? Todo o continente europeu estava destruído, os países tinham a sua indústria esmigalhada e os americanos viam isso como uma possibilidade de criar uma zona de influência capitalista ali na região. Obviamente, se os americanos não fizessem nada, a região seria influenciada pelos soviéticos, que estão ali, inclusive, muito mais próximos. Mas o Plano Marshall buscou conceder empréstimos, conceder financiamentos, para que os países europeus se reconstruíssem no pós-Segunda Guerra Mundial. E para alguns países, esse financiamento foi muito importante, como foi o caso da Alemanha. A Alemanha foi um país dividido após a Segunda Guerra Mundial, e foi um dos países que mais recebeu auxílio financeiro do chamado Plano Marshall, justamente para influenciar nessa chamada fuga de cérebros do Oriente, influenciado pela União Soviética, em direção ao Ocidente. Obviamente que toda essa injeção de capital fazia com que a Alemanha Ocidental fosse muito mais rica, fosse muito mais desenvolvida que a Alemanha Oriental. E isso era um ponto muito forte no conflito político e ideológico entre as duas potências. A União Soviética também tinha o seu plano de auxílio financeiro, que foi chamado de Comecon. Mas ele era muito mais tímido que o Plano Marshall. Ele não era tão abrangente, ele não era tão impactante quanto o Plano Marshall. Ele existiu para contribuir com vários países ali do chamado leste europeu, com países aliados pelo mundo também, mas ele não teve a mesma força que o Plano Marshall teve durante o período da Guerra Fria, tá certo? Bom,
além da questão financeira da Guerra Fria, a gente vai ter também as alianças político-militares. Então, ao longo desse período, no final dos anos 40 e durante os anos 50, a gente vai ter a formação dessas alianças militares, que, de um lado, a gente vai ter a formação de um bloco capitalista, onde a gente vai ter Estados Unidos, Canadá, as nações do Ocidente Europeu, formando o que nós chamamos até hoje como OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN surge para combater a influência socialista em diversos pontos do mundo. Surge como uma justificativa para proteger os interesses do Ocidente liberal capitalista. E, em resposta à OTAN, surge o Pacto de Varsóvia, que vai ser a versão oriental socialista da OTAN. Vai ser um pacto militar que pregava que se uma nação fosse atacada por um país capitalista, por uma nação da OTAN, todos os países que formavam o Pacto de Varsóvia deveriam entrar ali no conflito. Então, vejam só que essas alianças político-militares na época, elas tinham ali, elas passavam a impressão de que um novo conflito mundial, uma terceira guerra mundial, estaria se formando. Porque se a União Soviética decidisse por um acaso atacar, por exemplo, a Itália, isso seria respondido por todos os países membros da OTAN. Então nós teríamos ali novamente dois blocos se enfrentando em um novo conflito mundial. Isso nunca chegou a acontecer, mas isso faz parte da escalada de tensão militar, inclusive, entre essas duas nações. Bom, um ponto muito importante durante a Guerra Fria, e agora infelizmente eu vou ter que começar a passar um pouquinho mais rápido, foi a Guerra das Coreias. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando nós tivermos a nossa aula de Extremo Oriente. Mas, para resumir, final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a expulsão dos japoneses ali da Península Coreana e a divisão entre um norte socialista, influenciado por China e União Soviética, e um sul capitalista, tá certo? Em 1950, os norte-coreanos decidem invadir ou ocupar, usa a palavra que for melhor para você, para reunificar a Península Coreana. Prestem bem atenção nisso. A Península Coreana era um só país antes dessa divisão entre Norte e Sul, tudo bem? Se era um só país, aqui a gente vai ter uma mesma cultura, a gente vai ter um mesmo povo que vai ser repartido por uma fronteira artificial aqui criada por conta dos interesses políticos de cada uma das partes. Nessa tentativa de unificação do Norte com o Sul, os americanos vão intervir, e aí a gente vai ter o início da Guerra da Coreia. Os americanos vão ocupar quase toda a Coreia do Norte como resposta a essa tentativa de unificação. Vai ser basicamente um massacre na Península Coreana. Os estadunidenses vão lançar toneladas e mais toneladas de bombas no país, vão acabar com a economia do país. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul também vão demorar muito para se reestruturar as suas plantações, as suas indústrias. E como apoio à Coreia do Norte, as tropas chinesas vão também intervir no conflito, vão conseguir retomar a região norte e chegam até a capturar a capital da Coreia do Sul, que é Seul. Em 53, a gente vai ter o recuo das tropas chinesas e das tropas norte-coreanas, e a gente vai ter aqui o estabelecimento dessa fronteira entre as duas nações com a chamada Trégua de Panmunjom. Percebam o seguinte, é uma trégua, tá certo? Não é um encerramento do conflito. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí oficialmente Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda num conflito bélico, mas que não estava sendo ali, que estava só adormecido, tá certo? O saldo mais ou menos dessa guerra foi de 4 milhões de mortos, não houve ganhos significativos para nenhuma das partes, e é uma guerra conhecida por ter havido uma pressão muito forte dos americanos para que outros países entrassem no conflito junto com eles.
Então, os Estados Unidos pressionou bastante o Brasil, por exemplo, para entrar na Guerra da Coreia ao lado deles. E o Brasil, por conta de muita pressão dos movimentos sociais, do Partido Comunista da época, o Brasil não entrou na Guerra da Coreia. Mas poderia ter sido diferente se não tivesse havido essa mobilização popular. Agora, deixa eu ver o que mais falta. Falta pouquinha coisa, a gente consegue terminar hoje. Olha só, gente, a Guerra do Vietnã é um conflito que vai de 59 a 75, só que os americanos só vão entrar em 65 nesse conflito, tá certo? Então, para a gente entender a Guerra do Vietnã, primeiro você tem que saber o seguinte: essa região onde está o Vietnã, que é a região da Indochina, ela era uma colônia francesa, tá certo? Ali no início do século passado. Era uma colônia francesa. Com a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocupam a região, só que os japoneses saem derrotados. A França volta a ocupar ali porque entendia que a Indochina era sua região, era sua colônia por direito, tudo bem? Só que os vietnamitas já tinham criado ali guerrilhas para expulsar os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e não iriam aceitar ser novamente uma colônia francesa, porque já havia ali um forte movimento pela independência do Vietnã. Então você vai ter os vietnamitas vencendo os japoneses, vencendo os franceses em 54 numa luta pela independência. E é nesse momento que o país vai ser dividido num chamado norte comunista e no sul representado ali por uma monarquia capitalista. Obviamente que essa divisão do país vai ter dedo estadunidense, eles não vão aceitar que o país se unifique, eles vão buscar dividir ali os territórios para que continuem tendo influência geopolítica. E, nesse momento, o Sul se recusa a realizar um plebiscito para que a população decida pela reunificação do país. E isso, lá de onde eu venho, é conhecido como golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos. Tudo bem? Esse golpe de Estado vai dar origem à resistência comunista do Vietnã, chamada Frente de Libertação Nacional, cujo braço armado é a guerrilha Vietcong. Então, aquilo que a gente vê nos filmes dos Vietcongs malvados e tudo mais, é tudo comunista, tá? São guerrilhas de extrema esquerda, comunistas, que atuam contra a monarquia do Sul capitalista, que é apoiada através de dinheiro, armamento, pelos americanos. Bom, em 65, os americanos decidem entrar no conflito porque vão alegar que os Vietcongs vão atacar alguns navios norte-americanos ali na região e vão utilizar isso como justificativa para entrar na guerra. Gente, até hoje não existem evidências sólidas de que isso realmente aconteceu, tá? Então existe uma grande chance disso ter sido uma bandeira falsa, uma false flag estadunidense, para entrar no conflito de qualquer forma. Bom, nesse momento, no final dos anos 60 e início dos anos 70, a opinião pública estadunidense vai se mobilizar fortemente contrária à entrada do país na Guerra do Vietnã. Vai ser a primeira guerra, vai ser o primeiro conflito armado que vai ser amplamente televisionado. E isso vai ser algo importantíssimo para o imaginário cultural popular estadunidense, porque é a primeira vez que eles estão vendo seus soldados, os seus irmãos, os seus pais, os seus amigos, os seus avós sendo mortos, sendo massacrados numa guerra onde os Vietcongs tinham muito conhecimento do território, utilizavam o território a seu favor, utilizavam as matas a seu favor também, e que conseguiam diversas vitórias em batalhas contra os americanos ali no país. Os americanos, obviamente, não conseguiam de forma alguma lidar com a selva da região da Indochina e decidiram, por assim dizer, a utilização de uma arma química, que é o chamado agente laranja. Tudo bem? O agente laranja é uma arma química usada pelos americanos como desfoliante. Então eles lançaram o agente laranja nas florestas vietnamitas, em toda a mata,
as folhas caíam no chão e ali os Vietcongues não tinham mais a sua cobertura vegetal para se infiltrar, para se esconder, para utilizar como proteção contra os americanos. Obviamente que mesmo assim os americanos não conseguiram dominar a guerrilha Vietcong, tiveram que sair do país com o cessar-fogo de 1973, que foi o chamado Acordo de Paris. E o interessante é o seguinte, né, a tragédia que isso foi. O Agente Laranja, ele tem efeitos até hoje para o Vietnã em termos sociais, ambientais e econômicos, tá certo? É um agente extremamente tóxico, cancerígeno para as pessoas, para os seres humanos. O Agente Laranja devastou praticamente toda a agricultura vietnamita, então até hoje em diversos espaços, em diversos territórios do Vietnã, não se pode plantar nada por conta do Agente Laranja, de tão tóxico que isso foi para o país. E, obviamente, você teve todo o massacre sobre a população civil do Vietnã por parte de uma potência capitalista. Gente, a Guerra do Vietnã é algo que é bastante retratado na cultura pop norte-americana, tá certo? E geralmente quando nós vemos filmes sobre a Guerra do Vietnã, é sempre mostrando o ponto de vista do sofrimento do soldado estadunidense. E vou ser muito sincero para vocês que eu e muitas outras pessoas que pensam como eu estão muito cansadas já desse tipo de abordagem. A gente acha que, cara, quem mais sofreu nesse conflito não foram os americanos. E apesar deles terem sofrido de fato, porque uma guerra é algo desumano, quem mais sofreu de verdade foram os vietnamitas, que sofrem até hoje com as consequências desse conflito, certo? O Vietnã continuou em guerra mesmo após a saída dos americanos, mas foram ali 3 anos de guerra civil para que o norte se unisse ao sul em uma república socialista, que é socialista até hoje, apesar de ter ali algumas características de mercado e tudo mais. O Vietnã pode ser considerado sim um país socialista. Então vejam bem como que esses conflitos ao longo da Guerra Fria, e eu estou falando de dois principais aqui, como que esses conflitos foram irracionais, é, em nome de uma defesa da liberdade, da democracia liberal e tudo mais, que basicamente queria dominar essas nações que se opunham à política estadunidense. Para finalizar, um ponto bastante importante, nossa, eu passei de 40 minutos, né? Ah, tá bom, o que eu posso fazer? Para finalizar esse nosso conteúdo de hoje, gente, a corrida armamentista foi um ponto bastante importante da Guerra Fria, porque foi um momento na história humana onde mais se desenvolveu tecnologia bélica. Então, nos anos 50 você vai ter, nos anos 40, na verdade, você vai ter o surgimento da bomba atômica. Ainda no final dos anos 40, início dos anos 50, você vai ter o surgimento de bombas, de armamentos nucleares mais fortes que a bomba atômica, inclusive, até chegar à chamada bomba de hidrogênio. E esse armamento nuclear ele vai aumentando ao longo das décadas. A União Soviética vai ter uma grande capacidade militar durante todo esse período. E além da corrida bélica entre essas duas potências, a gente vai ter a corrida espacial também, para ver quem era a nação, quem era a potência hegemônica que dominava o espaço no momento, que era algo que vinha se desenvolvendo ali, tá certo? Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu falei muito rápido, essa é uma aula que daria para a gente conversar bastante por mais de 1 hora e 15, mas infelizmente esse é o tempo que nós temos, tá? Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre provavelmente a questão da nova ordem mundial. Eu vou ver ainda o que vem em seguida aqui para vocês. E é isso aí, fiquem bem, um abraço.